Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um Taxo Podcast, o seu podcast de negócios que traz informação de valor para você. E olha, hoje nós vamos ter um tema que é um super tema, onde nós vamos falar sobre 9 tendências para negócios digitais em 2023. Então tem muita coisa interessante aí que nós vamos bater papo hoje aqui no podcast. E nós estamos com uma série nova dentro do nosso podcast, que é a série Papo com Sócios. E nessa série, hoje eu recebo o Jefferson, que é sócio da área comercial aqui da Tactus, coordena todo o nosso time de vendas aqui e está comigo desde os 12 anos de idade, né? Para quem não sabe, o Jefferson é meu irmão e é especialista na área de vendas, conhece muito da operação da Tactus e tem uma experiência muito grande também em negócios digitais, porque atende os nossos clientes, né? Dentro do mercado digital. Então eu pedi para ele me ajudar a gente sinalizar aí algumas das tendências de mercado, né, Jefferson? Vou trazer um conhecimento bacana aí para vocês e como a gente está do outro lado da mesa, a gente absorve as pessoas que elas querem abrir novos negócios, então a gente já tem ali, nós estamos bem antenados com o que está acontecendo no mercado. Então espero que a gente consiga ajudar bastante aí. E essa análise que nós fizemos aqui é uma análise que tem a ver, primeiro, com o que nós estamos presenciando dentro da nossa carteira de clientes. Ou seja, qual é os movimentos que os clientes têm feito em relação aos seus próprios negócios. Também as demandas que chegam para nós aqui todos os meses, que tipo de demandas tem surgido e também a leitura de mercado, uma vez também que nós estamos inseridos dentro do mercado digital em outros negócios, como também infoprodutores, eventos que nós fazemos e tudo mais. Ou seja, nós temos uma amplitude de experiência aí que com certeza vai ajudar você que está acompanhando aqui o nosso podcast, né, Jefferson? É isso aí, bora lá. Maravilha. Então, primeira tendência, vamos começar falando sobre lançamentos, tá? E falando sobre lançamentos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é a mudança que nós temos dentro do mercado de lançamentos. E por que essa mudança? Então, voltando um pouco ao tempo, a gente teve o boom de 2020 com a pandemia, onde os negócios digitais eles cresceram absurdamente. Por quê? As pessoas pararam de gastar dinheiro com negócios locais, pararam de gastar dinheiro no shopping, elas começaram a buscar cursos online, começaram a buscar uma série de temas que elas queriam aprender, coisas que eles queriam fazer em casa, enfim, até também de como monetizar através da internet. Então, muita gente buscando esse tipo de formação. E aí, nós tivemos um boom, um crescimento muito grande. O volume de clientes novos que nós trouxemos infoprodutores em 2020, depois 2021 foi significativo. Já 2022 a gente já viu uma mudança de mercado. Mas o mercado também passando para um outro nível de profissionalização. E aí a primeira tendência que eu quero destacar. O nível de profissionalização necessário ao mercado de lançamentos digitais. O ROI caindo, nós temos mais competitividade no mercado. Consequentemente, nós temos ali um custo de aquisição desse cliente dentro do digital maior. E aí você precisa profissionalizar melhor para você poder ter melhores resultados. Porque o mercado se torna mais disputado. E nós notamos aqui, e também isso tem sido aplicado nos nossos próprios negócios, algumas estratégias mais avançadas dentro do mercado de lançamentos, como, por exemplo, a análise de dados. Então, tem crescido o volume de empresas que estão investindo na análise dos seus próprios dados. Ou seja, analisar todas as fontes de tráfego de uma forma muito mais detalhada, todos os resultados obtidos em cada uma dessas fontes de tráfego, analisar claramente o caminho que o lead faz até um processo de conversão. E não focar somente em métricas, né, que era o que sempre era feito. Às vezes, por exemplo, quando você estava ali com um ROI muito alto, então você focava muito no ROI global, né? Agora você começa a olhar para o ROI sob o ponto de vista do que você tem em cada um dos canais de vendas. Então, esse olhar é estratégico. Então, se você, por exemplo, não trabalhar com maneiras de você conseguir fazer esse rastreamento, utilizando TMs, utilizando ferramentas para isso, fica difícil de você conseguir chegar nessa linha. Vou dar um exemplo, é bem bacana. Eu vou fazer agora uma imersão, agora em janeiro. E quando eu fui preencher dentro do site dele, dentro do formulário, eu fui preenchendo para saber qual que era o valor, fui colocando ali as informações, né, para entrar no próprio processo de qualificação. E
Eu acabei não enviando o formulário, eu acabei parando no final do formulário e não dei o enviar, Ele usa o Typeform? Não. Typeform. Uhum. E eu não dei o botão de enviar. Então, tipo, na minha cabeça, o formulário não foi nem enviado. Passou 5 minutos, ligou uma SDR e ela sabia exatamente qual parte do formulário que eu tinha parado. E eu fiquei pensando, como é que ela conseguiu, como é que ela sabia que eu parei em determinada parte do formulário e ela sabia exatamente qual era a objeção que ela tinha que quebrar comigo. E ela foi entendendo, ela me colocou ali num script para quebrar a objeção exatamente na parte que eu parei do formulário. Então, como é que isso acontece? Ciência de dados, né? Então, não simplesmente analisou que entrou um lead e esse lead não fechou, mas saber exatamente qual que é o motivo que esse lead ele acabou não batendo o martelo. E resgatou uma venda, né? Resgatou uma venda Seria que, digamos, seria um lost ali se cara, tivesse largado para trás. perdida, se fosse, sei lá, há pouco tempo atrás, se não tivesse esse tipo de análise, seria uma venda perdida, né? Então, quantas e quantas vendas foram perdidas há muito tempo atrás, justamente por não conseguir analisar muito bem os dados. E aí eu quero deixar essa recomendação para você, tá? Que está no mercado de infoprodutos. Você precisa intensificar os seus esforços em analisar os dados que você tem. E também intensificar na profissionalização do seu negócio sobre o ponto de vista de investimento, de resultado que você vai ter sobre cada fonte de investimento que você faz, cada canal que você faz, identificar claramente qual é o caminho que esse lead faz para você poder entender. E também entender que dentro do mercado de lançamentos, o mercado tem se voltado muito à esteira de produtos. Então, ou seja, se você desenhar um funil muito bem amplo, você vai ter diferentes caminhos que a pessoa faz e diferentes ofertas que você tem para essa pessoa de acordo com os caminhos que ela faz. Então, por exemplo, você levou a pessoa dentro do seu funil para ofertar um determinado produto, mais high ticket, e aí de repente esse cara não converteu, então você pode fazer ali um downsell para ele. E aí você pode, por exemplo, fazer uma oferta de um outro tipo de produto para ele. Ele não converteu, você pode entrar com uma outra oferta. Se você converteu aquela oferta com ticket menor, você pode fazer uma outra oferta, e aí você pode usar desde o order bumper para você poder conseguir fazer uma oferta complementar, desde fazer uma oferta já mais high ticket, ou levar esse cara, por exemplo, para uma posição de venda para que você possa fazer uma oferta num outro formato, em vez de você sair do digital, em vez de ficar somente no digital, você também ir para o formato do telefone e tudo mais, ou seja, você fazer um processo muito mais completo para você extrair mais resultado daquele cara que já está dentro de uma linha de conversão. Eu acho que entender também que tem produtos que você vai conseguir realizar a venda 100% pela internet, tem produtos que não. Que não. Isso eu acho que hoje já está muito bem claro, que determinados produtos você vai ter que coletar ali os dados, os leads, e você vai ter que fazer um trabalho um por um, né? Isso. Fazer uma ligação, um WhatsApp, mas acho que o mais comum é fazer uma ligação, né? E para isso você vai precisar de ter ferramentas que te permitem fazer isso. Você vai ter que ter um CRM, você vai ter que ter uma ferramenta que ela faz a ligação automática para te poupar tempo. Então, tudo isso envolve também o investimento em tecnologia e também tem tudo a ver com a esteira, saber identificar como é que cada produto ele se comporta dentro da sua esteira. E formação de time, né? E formação de time. E dando mais um exemplo, é uma empresa conhecida, tenho que falar deles. Quando esse SDR, uma moça, ela veio falar comigo no primeiro momento, era tão avançado, ela era tão boa que eu imaginei que eu já estava falando com closer. E não era com closer. Aí sim ela falou, não, opa, ele está qualificado, eu preciso agora só passar para um closer para quebrar a objeção dele. E aí foi para um segundo nível, né? Então, isso significa que foi investido muito em capacitação, em equipe, para que todo esse processo ele também faça valer a pena. Então, pensando no mercado de lançamentos, tá? Precisa ter uma amplitude do olhar do lançamento. Porque se você, por exemplo, tem ali apenas um único produto e você lança esse produto 4 vezes por ano, e talvez você não consiga mais lançar 4 vezes por ano, porque talvez a demanda por concorrência torne mais difícil isso,
Se você trabalha uma esteira de produtos de forma muito mais complementar, você não fica tão dependente somente da questão do lançamento. Exato. Mas você precisa pensar do ponto de vista de estrutura. E quando você vai para o lançamento, você precisa ir para o lançamento com um script muito bem montado daquilo que você tem que fazer, step by step. Você precisa saber claramente o que é que você precisa fazer para que você possa potencializar os resultados do lançamento. Senão você vai jogar dinheiro fora fácil. Exatamente. E também abriu espaço também para mas já entrando, né, em outro, dentro do próprio mercado de infoprodutos, você vê como que você vai entrando, abriu espaço para as empresas que fazem recuperação de carrinho. Exatamente. Muitas empresas dispararam no mercado justamente para suprir uma necessidade. Até as próprias plataformas já estão fazendo isso. Exatamente. Então, ou seja, é você fazer de tudo, né? Para você raspar ali a forma, né, daquela massa, para não deixar absolutamente nada. Porque antes era mais fácil. Né? Pois é. Você pegar... A Tacos está inserida nesse mercado 2013, 2014, mais ou menos. Né? 14 que nós começamos ali a alavancar, 15 que nós estávamos ali com o pé forte no mercado já. Se você for comparar as estratégias que tinha em 2014 e comparar com as de 2022, você vê que avançou mundos e mundos. E tudo, né? Não somente em estratégia, mas entrega, formatos de produção de conteúdo, coisas que nós vamos, inclusive, falar aqui sobre esses avanços. Mas, enfim, o mercado mudou completamente. Né? E teve que avançar, porque senão não ia conseguir vender da mesma forma, né? Tanto que você pega até mesmo as estratégias próprias de lançamento, você tem N possibilidades de estratégia de lançamento. Então, ou seja, você não se restringe apenas somente às estratégias padrão que nós tínhamos dentro do forma de lançamento. Você tem muito mais coisas hoje que você pode utilizar. Você tem o Meteoro, você tem todo tipo de lançamento que se você for pensar nas possibilidades, você tem N possibilidades hoje. O que você precisa entender é que não somente do ponto de vista estratégico, né, mas do ponto de vista de negócio, esse olhar ele é necessário. Exato. Tá bom? Então, isso aqui é a primeira tendência que eu quero trazer para vocês aqui para a gente poder discutir. Segunda tendência, a gente vai falar sobre, também no mercado de infoprodutos, né? Falar um pouco sobre o PLR, né? O que nós estamos observando aqui, isso é uma coisa que a gente não trabalha, né, dentro da nossa empresa de educação com o PLR, mas tem crescido muito isso dentro dos nossos clientes, tá? E aí você tem desde o Kaique, que acho que veio da escola do Thiago Finch, né, sobre essa temática. O próprio Alex Vargas tem falado muito sobre isso, inclusive dentro do canal dele ele tem trazido funis de PLR, tem falado sobre estrutura de vídeo, estrutura de produto, coisas bem interessantes, mas é algo que você pode estudar como sendo uma possibilidade boa de negócios também, porque a gente observa as demandas dos nossos clientes e vê que tem cara monetizando muito bem com isso. Tem monetizando, e o que antes talvez era um grande desafio, por exemplo, você fazer uma tradução, né? Hoje, com ferramentas, tem empresas que são especializadas nisso, facilitou muito esse processo. E uma vez que você tem o material pronto, você acaba replicando ele, né? Então, tem muita gente que entrou nesse mercado justamente pela facilidade, né? E pelo avanço da tecnologia, e tem se dado muito bem. E também a facilidade também de você não ter que dominar um assunto previamente, né? Exatamente. Então, por exemplo, no caso de um especialista, o cara tem que ter dominância daquele assunto para ele se lançar como especialista. Você vai lançar o PLR, não. Você simplesmente precisa garimpar os melhores tipos de produtos, não depender somente de um tipo de produto, você precisa ter vários produtos no portfólio ali para você trabalhar estrategicamente. Nós não somos especialistas nisso, né? Mas eu quero deixar indicação para que você busque isso como sendo também uma alternativa, porque a gente observa como sendo uma crescente. Da mesma forma também que nós falamos tempos atrás sobre dropshipping, que estava muito crescente. Então agora nós estamos trazendo aqui para vocês, por quê? Porque a gente olha os números dos clientes que são convertidos aqui e os resultados que eles têm depois que eles já estão performando. Então tem cara ganhando muito dinheiro com isso. Exatamente. Tá bom? Agora, terceira tendência, internacionalização de infoprodutos, tá? Bem, vamos lá. O mercado brasileiro, ele avançou muito e comparado com outros mercados, ele está anos-luz à frente desses mercados. E, sobretudo, os infoprodutores que já cresceram muito dentro do mercado brasileiro, eles têm observado essa possibilidade de internacionalizar os seus produtos, seus infoprodutos de modo geral. E aí, para isso, tem alguns atalhos que você precisa considerar, só que o que você tem hoje? Você já tem especialistas falando sobre isso. Por exemplo,
O Bruno, ele fala fortemente sobre essa temática, né? Então ele ensina, por exemplo, como fazer isso através até de plataformas como a própria plataforma Green, que ele é sócio, né? E explica desde o processo de internacionalização, utilizando uma plataforma, a criação de uma rede social em outro idioma, como fazer processo de legenda dos próprios vídeos, como utilizar estratégias de trazer depoimentos de alunos que você já tem, que já consomem seus conteúdos fora do Brasil, entendeu? E a Tactus tem o outro lado, que é o lado justamente de atender os clientes que estão trabalhando de forma internacional, como nacionalizar o recurso que eles obtiveram dessas plataformas internacionais. O que é importante só salientar? Primeiro porque você tem um mercado muito aberto e muito pouco concorrido ainda, onde você tem possibilidades de conseguir pegar uma fatia considerável do seu faturamento através de infoprodutos internacionais. E segundo também que, dependendo de onde você vender o seu infoproduto, o câmbio torna o preço, incomparável, né? Por exemplo, na minha empresa de educação, a gente vende muito para Portugal e nós estamos falando, cara, o euro, né? A proporção de 5 por 1. Quanto torna isso? Eu tenho mentorandos, por exemplo, que a gente faz mentoria para ele, o cara faz 100% à distância. E quanto custa para ele fazer a mentoria comigo comparado com os demais que pagam aqui no Brasil, sim, entendeu? Sim. Isso é muito barato. E a gente tem, inclusive, hoje, alunos que já estão vindo para o Brasil. Nós vamos ter um evento nosso agora, dia 16 e 17, na H Educação, né? Que é o evento de marketing contábil. E tem alunos que estão vindo de fora do Brasil participar do evento aqui. Por quê? Porque, estão buscando conhecimento no Brasil porque está fazendo sentido. Agora, qual a limitação que eu tenho, tá? E eu estou colocando pela minha própria experiência. A limitação que eu tenho, por exemplo, é que eu não tenho espanhol, por exemplo, para poder levar o produto na língua espanhola. E o inglês poderia até levar sim, mas ainda tem alguns entraves complementares para estruturar isso como forma de negócio e entender também aonde é que eu teria muito mais fit de entregar um infoproduto em outra língua. Mas o que hoje a gente vê de uma forma muito bem explorada, os mercados latinos de língua espanhola e também os mercados que falam o próprio português, né, fora do Brasil, como o caso de Portugal, Angola e por aí vai. Isso a própria Hotmart já enxergou um bom tempo atrás. Né? Sim, tanto que tem a Hotmart Internacional que você já operacionaliza isso, né? Ela já fez eventos internacionais, já fez processo de incentivo de influenciadores e infoprodutores também de lançar os seus produtos de forma internacional e tudo mais. Então, a gente já sabe que se eles estão olhando, é porque realmente é um mercado muito bacana de se trabalhar. E desbarra um pouco na questão do idioma, né? Mas quem tem essa oportunidade tem um grande aí, uma oportunidade boa de negócio. Pois é. É uma forma de você conseguir buscar um outro tipo de monetização. Que você ainda tem hoje, na minha visão, e também dentro dos masterminds que eu participo, né? Pouca concorrência. Então, considerar isso aí como sendo uma possibilidade bem interessante, tá bom? Essa foi a terceira tendência. Vamos para a quarta tendência aqui, ó. Plataformas e autofinanciamento. Cara, o que seria isso? Isso é uma coisa que está acontecendo bastante, principalmente em grandes players, onde eles enxergam que eles estão deixando muito dinheiro na mesa, eles resolvem criar a própria plataforma para atender, principalmente o negócio dele, né? Primeiramente o negócio dele, e acaba expandindo isso daí para o mercado como um todo. Então a gente tem atendido alguns clientes, tem vindo boas demandas de clientes que eles estão nessa mesma buscando essa necessidade de cuidar dos seus próprios infoprodutos, e a partir daí eles vão acabar lançando também no mercado, né? Então estamos negociando com alguns, trouxemos em dezembro 2 clientes nesse mesmo objetivo, onde eles são top players de algumas plataformas, e eles colocaram na ponta do lápis e viram que estavam deixando um bom dinheiro dentro da plataforma, resolveram investir em tecnologia, investir em ferramentas e lançaram a própria plataforma. Pegaram os produtos deles, já trouxeram para a plataforma e agora testaram, obviamente, viram que a plataforma está atendendo, lançaram ali novas funcionalidades que as outras plataformas ainda não tinham, ou se tinham, não estavam funcionando da forma como ele enxergava, e agora está lançando a própria plataforma para o mercado. Então isso daí é uma coisa que a gente está vendo como tendência. Obviamente que o movimento de criar uma plataforma
o movimento financeiro acaba sendo custoso, né? A não ser que você realmente tenha um investidor ou você seja o seu próprio investidor, mas de repente você consegue ali ter um ROI interessante, né? A partir do momento que você acaba deixando de colocar parte do seu ganho dentro de uma outra empresa. Exatamente. Ó. Então, por exemplo, onde que está esse ganho? Então, você tem a primeira vertente, que seria a taxa, que é cobrada, né, pelas próprias plataformas. E essa taxa é desde 9 alguma coisa até taxas menores, de acordo com o nível de negociação que você consegue fazer. E a taxa também relativa à parte de financiamento, né? Então, você pega, por exemplo, hoje uma venda em 12 vezes, então você tem uma taxa de financiamento aí, dependendo da plataforma, ali por volta de 20% do valor, e esse dinheiro fica com a plataforma, né? E, consequentemente, tem gente que está fazendo o autofinanciamento desse valor. Qual é o fator que você precisa considerar, né? Porque isso pode mexer com o seu fluxo de caixa, né? Sim. Porque quando você faz, por exemplo, a venda através de uma plataforma, você vai receber de forma antecipada isso, né? Então, todo o valor que é o valor parcelado que o cliente paga, você recebe isso de uma vez, de forma antecipada. Só que para isso existe o que não podemos chamar de juros, mas o que seria essa taxa desse financiamento que é feito para o cliente, que as plataformas utilizam um outro tipo de negócio para fazer esse financiamento, né? Através de um FDIC, por exemplo, que é uma das opções que existem. Então, quem tem condições de fazer isso, né, e tem condições também de arcar com todo o aspecto de tecnologia, plugar, né, ao emissor para poder fazer a parte de pagamento, ou usar um Pagar.me da vida, utilizar, por exemplo, um Digital Guru para poder fazer a parte de conexões e também gerar todas as informações, aí conecta com e-notas, conecta ali com o Cademy, por exemplo, para poder entregar a parte de cursos, os pés dos vídeos lá no Vimeo, ou seja, você consegue pagar o preço de ter tudo isso, ao invés de você fazer tudo isso dentro de uma plataforma que já te oferta tudo isso, consegue ter uma fatia considerável de retorno. Mas existe esse lado que a pessoa precisa olhar, que pode ser custoso para ela. Então, qual é a conta que precisa ser feito? O quanto é interessante sobre o ponto de vista de faturamento. Então, em determinado nível, você vai estar sujeito a uma taxa. Em outro nível, você vai negociar a sua taxa porque você já tem volume e a plataforma não quer te perder. Então, existe um processo de negociação de taxa nesses casos. Então, por exemplo, a taxa que nós pagamos pela H-Educação não é a mesma taxa que o infoprodutor paga, por exemplo, para iniciar ali a venda do seu infoproduto. A gente já tem uma taxa negociada pelo volume que nós transacionamos. Só que, obviamente, não é a mesma taxa que um Wendel Carvalho da vida paga, por exemplo, porque ele transaciona muito mais do que a gente transaciona inúmeras vezes. Então, o que faz, por exemplo, ali um Wendel Carvalho ficar conectado a uma plataforma? Porque ele tem uma negociação interessante, ele está mais focado naquele business dele e não, de repente, desenvolver a própria plataforma. Agora, o que nós temos é pessoas que desenvolveram essa plataforma, como o Jefferson falou, para atender a si mesmo e depois viram que essa plataforma poderia atender outros players e criaram outro business para isso. Eu tenho o próprio exemplo que é do Marcos Paulo, do Pablo Marçal, né? Que eles hoje têm a plataforma deles que atende os negócios dele e também atende negócios de terceiros. E tem as plataformas nichadas também. E plataformas nichadas, que resolve dor muito específica. Por exemplo, eu conheci uma plataforma que está focada ao mercado evangélico, né? E mercado religioso, vamos colocar assim, na evangélico, mercado religioso. Cara, é surreal a quantidade de informações que ela entrega dentro desse mercado. E que atende eles como players, mas atende também outros negócios complementares. Exatamente. E assim, tem plataforma que é voltada para dentro do mercado de infoprodutos e tem plataformas que não são. Tem plataformas que são de intermediação, né? Então, nós estamos com uma plataforma em negociação que intermedia médicos, né? Com quem está precisando de médicos, não necessariamente pacientes, mas plano de saúde, por exemplo. Então, ele consegue conectar plano de saúde com o médico e lá ela ganha nessa intermediação. Então, a parte de plataforma, ela consegue atender muito bem quem tem um infoproduto ou quem trabalha com produto físico, né? Utiliza Monetize, por exemplo, como também foge um pouquinho do infoproduto e trabalha mais a parte de intermediação, né? Que é tudo online, mas é tudo dentro de uma plataforma. Então, o que eu quero enfatizar sobre esse ponto? Então, primeiro que existem N negócios hoje quando o nome é plataforma. Como o Jefferson falou,
não é somente plataforma de pagamento, plataforma de infoprodutor, é N plataformas diferentes que existem no mercado que chegam aqui na mesa da Tactus porque estão buscando uma empresa especializada em negócios digitais e tal. Então, assim, tem um universo aí para você estudar, para você poder pensar em relação às possibilidades do seu próprio negócio. Então, o primeiro fator. O segundo fator é você entender se faz sentido para você ou não. Porque, por exemplo, no caso da minha empresa de educação, nesse momento não faz sentido a gente pensar do ponto de vista de plataforma. Eu prefiro terceirizar isso, ainda que me custe mais caro, para que eu já possa focar em outros aspectos que têm a ver com o meu core hoje. E aí eu não vou gastar energia com relação a isso. O que eu uso, por exemplo, talvez, em vez de hospedar o vídeo, por exemplo, dentro da plataforma da Hotmart, eu uso o Vimeo, porque eu também hospedo os vídeos para outras finalidades. Então, se eu não tivesse o Vimeo, eu ficaria restrito somente onde eu hospedar os vídeos. No YouTube, não dá. Então, eu já uso para outras finalidades também. A gente tem a plataforma da própria Tactus para atender os nossos clientes, hospeda os vídeos tudo dentro do Vimeo. Entendeu? Então, mas existem N possibilidades que você pode trabalhar. Inclusive, tem plataformas próprias de vídeo também criadas por infoprodutores. Olha só que ponto que a gente chegou, né, de níveis de crescimento dos negócios dos infoprodutores. Né? Então, você entender um pouco mais sobre esse universo. É isso aí. Quinta, tá? Sobre parcerias e negócios dentro do digital. Aí a gente abre um outro leque de inúmeras possibilidades, tá? Mas eu quero pontuar um pouco do que nós estamos vendo aqui em termos de parceria. Então, vamos lá. Você tem desde parcerias menores, aí estamos falando ali quando você tem um gestor de tráfego, se conecta com um especialista, eles fazem um contrato de parceria para poder fazer o lançamento de um infoproduto. Ou um gestor de tráfego se conecta com um especialista e ele não é mais um gestor de tráfego pura e simplesmente, mas ele é um estrategista digital de fato. Ele se conecta com um especialista e ele cuida de toda a gestão estratégica desse especialista. Um lançador, né? Que é um lançador, mas um lançador não só sobre a ótica do lançamento em si, mas sobre a ótica de fazer o acompanhamento, de trabalhar a parte toda de social media, tudo aquilo que esse cara precisa. Ele torna sócio daquele negócio e não sócio somente do projeto. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que tem crescido muito. Porque tem cara muito bom estrategicamente, mas o cara não é especialista, o cara não consegue lançar seu próprio infoproduto. Mas ele é um bom estrategista. E tem um cara que é um ótimo especialista, mas o cara não consegue fazer a parte de gestão de lançamento, não consegue montar sua própria copy, não consegue fazer uma CPL estruturada, tem uma série de coisas, ele precisa ter um cara junto com ele ali para poder fazer sentido. Então você tem pessoas especializadas nisso que têm estruturas sendo montadas e de forma estruturada em termos de negócio. Então você tem desde coisas mais simples a coisas mais avançadas. E aí a gente indo além disso, nós temos hoje grupos empresariais sendo criados com relação a isso. Você pega o próprio grupo do próprio Pablo Marçal, que é um grupo estruturado com vários componentes com diferentes habilidades para tocar diferentes negócios. E que ele consegue fomentar esses negócios através da construção da própria marca dele, que vai desde o Marcos Paulo, que é sócio, imagino que seja de todos os negócios, ou a maioria dos negócios, até outros sócios minoritários de outros negócios que estão construindo ali os seus respectivos negócios. Você tem o grupo do Thiago Nigro, né, que é o grupo Primo, que também tem lá desde de sócios como Bruno Perini, o JJ que saiu do grupo, desde outros formatos de sociedade que eles acabam construindo, que tem projetos mais específicos, até outros participantes do grupo que são sócios mais minoritários, que têm outros projetos. Qual é o grande segredo disso tudo? É você conseguir entender como que essas coisas todas elas podem potencializar o seu resultado. E aí você tem, por exemplo, uma construção de audiência que ela é compradora de N produtos, só que você não tem todos esses produtos dentro da sua plataforma, dentro da sua própria esteira, mas você tem pessoas, por exemplo, que entram com produtos complementares, né? Exatamente. E com isso vem se formando grandes grupos, né? Você pega o próprio grupo do Primo, né? Os grandes nomes, né? Que estão ao redor dele. Obviamente que ele fez uma coisa bem grande, né? Uma coisa bem, bem gigante. E às vezes podia até imaginar, mas poxa, por que Bruno Perini, que também fala do mercado financeiro, foi trabalhar com Primo, sendo que eles poderiam ser concorrentes? E a gente mostrou para o mercado que não é assim que funciona, né?
Não importa se é concorrente, se não é, são parceiros, né? Unindo forças para construir algo muito maior, né? Então, acho que isso daí vai ter uma tendência muito grande, obviamente que salva as proporções, né? Tem infoprodutores menores que talvez vão se juntar e não vão fazer uma coisa tão grande, mas tem uma galera bem gigante trabalhando dessa forma. Exatamente. E o que precisaria complementar sobre isso na minha visão, tá? A gente precisa entender que conforme você vai estruturando isso de uma forma, como é uma forma de grupo, em termos de parcerias, de negócios, você precisa ter um olhar jurídico muito forte em relação a isso. Porque é uma sociedade, mesmo que seja somente ali um processo puro e simplesmente que a gente chama de coprodução. Que acho que a coprodução chega até a desmerecer, né? O nível de parceria como esse, né? A gente tava conversando aqui falando, Anderson, mas coprodução, acho que a gente tem que trocar esse nome, né? Porque a coprodução acaba sendo algo muito mais simples, né? E quando fala nessas parcerias de negócios, são algo muito mais complexo, né? Mas mesmo, por exemplo, quando a gente pensa num projeto, a gente chama isso de coprodução, só que a ótica da coprodução ela está muito mais relacionada em termos de uso de plataforma, né, sobre o ponto de vista ali de quem é o creator e quem é ali o coprodutor, e também do ponto de vista tributário, que ainda existe um aspecto sobre isso. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, como ficou tudo isso, existe um vídeo aqui no nosso canal que fala sobre isso, né? E para você que está no Spotify, você pode acessar o nosso canal no YouTube para acessar esse conteúdo que fala sobre a DIMP e fala muito sobre essa questão tributária em aspectos de coprodução. Eu também tenho conteúdos produzidos, né, com outros parceiros sobre isso que está no YouTube. Mas assim, do ponto de vista mesmo de negócio, as coisas precisam ser mais estruturadas. Então, você precisa ter um contrato específico de parceria, você precisa entender qual é o formato jurídico que você vai ter para essa empresa, se vão ser duas empresas, se vai ser uma empresa só, se vai ser um outro tipo de formato específico para essa questão, que não vem o caso a gente entrar nesse aspecto aqui do nosso podcast, mas que você precisa olhar para isso. Você precisa também entender como vai ficar depois toda a parte de distribuição dessa parceria toda, a responsabilidade do infoproduto, porque a gente tem que entender o seguinte, a parceria acaba, mas a responsabilidade do infoproduto, ela permanece. Então, quanto tempo ficaria cada situação? Isso precisa estar muito claro dentro desses termos que vão existir em relação a isso. E aí também olhar o que é possível acontecer. Quando você olha, por exemplo, um grupo, o próprio Grupo Primo, e eu sou membro do Mastermind do grupo, cara, é assustadora a quantidade de business que eles criaram dentro do grupo, que vai desde apps, desde plataformas de recorrência, desde criação de fundos de investimento, desde criação de universidade para concursos de pós-graduação, desde lançamento de produtos, mentorias, masterminds, produtos de consultoria. É surreal. Eventos ao vivo é surreal. Então, ou seja, olha o nível de coisas que abrem, que, voltando ao exemplo do Jefferson sobre o próprio Bruno Perini, que o Bruno Perini estava sempre focado no lançamento do seu próprio infoproduto, que já tinha muito sucesso, obviamente, mas que hoje ele tem um business que é completamente diferente e complexo comparado com o que era antes, né? Exatamente. E para ele foi muito bom, porque ele ganhou uma notoriedade, né? Eu acredito não sei se você tem essa mesma visão. Total. E eu acho que pro Primo também foi ótimo, né? Porque ele trouxe mais uma força, né? De buscar resultado, que é o do Bruno. E tem um negócio nesse aí, né? Que é a formação de equity. Isso é verdade. E aí nós estamos falando de negócios digitais que antes não tinham valor de mercado. Porque qual é o valor de mercado de um influenciador digital? Qual é o valor de mercado, por exemplo, de um especialista? Por mais que ele esteja faturando seus múltiplos 7 dígitos por ano, mas qual é o valor que ele teria de mercado se ele fosse vender o negócio dele, se acontecesse alguma coisa, se... Eu sou do mercado, por exemplo, de palestrantes, né? Eu tive um amigo meu que era palestrante, e ele era muito, muito, muito bom na área de vendas, e o negócio dele acabou quando ele faleceu, porque ele sofreu um acidente de moto no auge do sucesso dele e acabou o negócio dele. Por quê? Porque o negócio era ele, entendeu? Um negócio como é um negócio do próprio Grupo Primo, como é um negócio próprio que o Pablo Marçal criou, que tem várias vertentes e várias pessoas envolvidas, o negócio já não é mais eles, né?
o negócio do Thiago não é mais o Thiago, entendeu? A participação do Thiago acaba sendo uma participação cada vez menor dentro do faturamento global do grupo. E aí, quando você insere tecnologia, você insere plataforma, você tem tecnologia proprietária, entendeu? Você começa a ter valor de mercado. Então, por que, por exemplo, que você tem pessoas que ficaram absurdamente milionárias ou até bilionárias dentro dos mercados? Foi porque eles conseguiram entender o poder do equity. E aí isso faz uma grande diferença, porque aí você consegue ver o que é valuation e tudo mais. O Flávio Augusto, né, ele fala bastante sobre isso, né? Sobre não focar em faturamento, mas focar em equity, né? É claro que a gente tem que entender que o equity ele é algo que você só vai saber no momento que você precisar, de fato, vender o seu negócio, né? E aí você consegue entender o quanto ele vale de fato. Até então, ele pode ser uma estimativa de valuation que você tem, que é projetado o valor de mercado da sua empresa, mas no momento que, de fato, acontecer uma venda, aí você traz a valor presente. Então, o que você precisa considerar é o que é que você pode criar dentro do seu negócio para você transformar esse seu negócio muito mais valorizado. É que no mercado de infoprodutos não é uma tarefa muito fácil, né? Não é, mas se você conseguir acrescentar tecnologia, você vai para um outro nível de negócio. Mas aí você vai ter que realmente abrir o leque para buscar outras frentes de mercado, não ficar somente em infoproduto. Mas, por exemplo, quando você acrescenta, por exemplo, uma plataforma, e nós estamos falando de uma plataforma de recorrência, por exemplo. Uhum. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você acha que como que o Érico, por exemplo, ele encara essa questão de equity? Mas o Érico, por exemplo, vendeu a ClickPages para o próprio Hotmart. Sim. Então, a gente não sabe qual foi a negociação, mas eu entendo que além de ele ter feito um cash out ali de valor da própria venda, ele também pegou percentual da própria Hotmart, que obviamente que seja mínimo que seja, né? Mas dentro do que é a Hotmart hoje, por exemplo, imagino que seja ter sido uma negociação mais ou menos nessa linha. E aí, por exemplo, o quanto isso valeu e o quanto ele conseguiria fazer isso, por exemplo, através do Fórmula, por exemplo. Só que o Érico hoje, como ele conseguiu criar um negócio que não depende só dele, então ele também criou um negócio escalável com as pessoas. Então ele tem uma estrutura empresarial muito parruda para tocar o negócio. Tanto que hoje, o que ele fazia antes no passado, que ele mentorava até fazendo 1-a-1, né? Hoje ele está muito mais focado em fazer a mentoria, as participações que ele faz dentro das mentorias, como as mentorias que ele tem um volume significativo de pessoas, né? Até o Platinum, que é onde ele tem um pouco mais de proximidade com os seus mentorados. E, na verdade, ele mesmo falou que o Fórmula não dá dinheiro para ele, né? Ele é uma estratégia de venda, o canal de venda, né? Topo de funil que seja, entendeu? Tanto que baixou o preço do Fórmula, né? Mas é muito difícil a gente dizer que o negócio não dá dinheiro, entendeu? Porque assim, não dá dinheiro direto, mas pode dar dinheiro indiretamente, ou pode não dar tanto dinheiro quanto outras coisas dão, mas é o que alimenta que você tenha outras fontes Digamos que é o topo de funil de luxo, né? Que é um topo de funil de, sei lá, 4, 5 mil reais. É um topo de funil bem... mas é a estratégia que deu certo para ele, né? Total, né? E nós estamos falando de um negócio multimilionário, né? Sim. E aí já entra também na sexta tendência que eu quero falar, que envolve também o próprio trabalho do Érico, né? Com fórmula de lançamento ao vivo, né? Que são os eventos presenciais. Então, 2020 acabou os eventos presenciais, 2021, né? Retomou malemar, muito ruim. 2022 retomou forte, nem todo mundo retomou, mas 23 todo mundo vem acelerado. Então, por exemplo, a Monetize não fez o evento dela em 2022. 2023, eu não sei ainda, mas o que a gente sabe que vai acontecer. Sim. Aí você tem o evento da Quify, que vai acontecer. É o primeiro evento dele, se não me engano. Acho que é o primeiro evento, né? É o primeiro evento. Então, o Fire, que aconteceu em 22, inclusive a Tactus foi um dos patrocinadores do Fire e é patrocinador de 2023 também. Tá? O evento da Eduz, que aconteceu em 22 também. O Arcade, que aconteceu também. Aí você tem desde o evento do Flávio Augusto do Powerhouse, você tem eventos de influenciadores como o SDA ao vivo, Fórmula de Lançamento, como eu já citei, o próprio evento do Pedro Superti, por aí vai. Mas o que você tem
como característica, os eventos empresariais, os eventos presenciais, eles são um altamente potencializador de resultados dentro do digital. Por quê? Porque eles estão ali levando ali com uma força para conversão dos high tickets. E além disso, né? Além do high ticket, né? Vamos pegar o seu exemplo. Você entrou, para quem não sabe, né? Você fez um evento para 2.000 pessoas. Fez o primeiro evento para... Deu 600? 550. 550, o segundo... 2020, 550. Fizemos um online para 1.200. 1.200 pessoas. Em 2021, 22, fizemos evento para 2.000 pessoas. Então, vamos lá. Você entrou no seu primeiro evento, um Anderson, saiu outro. Total. Esse último evento, você entrou um Anderson e saiu um outro Anderson. Né? Então, o evento ele também tem esse poder de exponenciar sua marca também, né? Sua autoridade, né? Boa. Então, acho que o evento... eu vejo o próprio evento do SDA, quanto que esse cara não cresceu depois dos eventos dele. Tanto que ele fez 2 eventos esse ano, né? Então, o evento ele tem um poder muito grande. É muito difícil de você ganhar dinheiro com o evento. Na verdade, acho que já lidei um pouquinho com o evento. E, normalmente, se você empata, você já está muito feliz. Mas você ganha de outras formas, né? O brand, você ganha de high ticket. Então, você consegue... trazer outras receitas e outros crescimentos através do evento. É caro fazer evento. É bem caro. O evento que a gente faz para 2.000 pessoas é um evento de mais de 1 milha que nós gastamos o ano passado. A gente está falando 1.200.000 de orçamento e esse ano vai passar de 1,5 milhão. Então é uma bala. É uma grana boa, né? Mas a gente sai daqui com o objetivo de empatar o evento, né? E a gente trazer o resultado e com o evento pago e trazer o resultado dentro do evento. Agora que o Jefferson falou, né? Você exponencializar a marca é uma coisa surreal, né? É uma coisa que, cara, é um baita de um valor isso, né? É muito valor isso daí. Então, quanto que uma pessoa não cresce quando ela entra com um evento próprio, né? Então, exponencia. E também a gente tem outra vertente. Eu estou falando aqui de eventos presenciais, mas estamos falando, por exemplo, de eventos que sejam para muitas pessoas, né? Nós estamos falando de eventos para muitos desses aqui para mais de 1.000 pessoas. Uhum. Mas existem os eventos menores de high ticket hoje, né? Sim. Que dão super certo também. Eu tava vendo os números, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tava vendo os números da... Eu acho que esses eventos, sim, eles são feitos para ganhar dinheiro de verdade, né? Sim, são feitos para ganhar dinheiro de verdade, porque eles foram estruturados especialmente com toda uma estrutura de vendas e uma estratégia mesmo de entregar alto valor, né? Eu estava vendo os dados do acelerador empresarial, desculpa, e é surreal, né? O que eles conseguiram de resultados. Até mandei no grupo nosso que a gente discute, né, as coisas, né? O próprio Conrado, né? Ele entrou para essa linha de eventos de high ticket, né? Olha só, os faturamentos que o Marcos Marx postou sobre o faturamento de 2022 do Grupo Acelerador. 74 milhões de reais em 2022. 74 milhões. Claro que aqui está incluso não somente o que ele fatura dentro do acelerador empresarial, mas também do Giants, né, que é o programa que ele tem, né, de Mastermind, né? E que, obviamente, ele colocou os números aqui. O número de membros dele cresceu de 121 em janeiro para 311 em dezembro. Então, ele atingiu 311 membros no Giants dele, que é o grupo de Mastermind dele. Se você pegar, por exemplo, o que o G4 faz e toda a construção que ele fez, né, do clube, por exemplo, toda a estrutura dos eventos empresariais que hoje uma imersão do G4, nós estamos falando de um evento de 30 mil reais aproximadamente, o ticket, né, de 3 dias. Uhum. Aqui do Marcos Marx, vocês estão falando aí, acho que está uns 18K mais ou menos a imersão dele. O que eu vou fazer é 10K. 10K, 2 dias. Sábado e domingo. 2 dias, 10K, entendeu? Ou seja, são eventos de alto valor agregado, mas com uma entrega absurda, né? Mas com how to do, né? Ou seja, um passo a passo de como fazer
com acompanhamento e tudo mais. Então, esse é uma aposta muito significativa. Sim. Então, a gente tem os eventos para público aberto, eventos grandes, eventos menores, e você tem os programas de mastermind, de mentoria e tudo mais. Exatamente. E são várias formas de você monetizar com o evento. São várias formas, né? Não precisa ser evento para 2.000 pessoas. Você já foi evento muito bacana para 200 pessoas, 300 pessoas. Exatamente. Né? Então, são várias e várias maneiras que a gente também tá vendo que 2023 isso vai ser, cara, o que vai ter de evento. A gente, como nós entramos no mercado de patrocínio de eventos, então hoje as empresas, né, que nos procuram, o que a gente recebe de proposta, Nossa, a gente recebeu essa semana. Depois do Fire... Não, explodiu. A gente recebeu essa semana passada a gente recebeu. No finalzinho de novembro, nós recebemos a programação inteira quase de eventos do ano, porque tem uma empresa que ela cuida de vários eventos dentro do mercado digital. Então ele já sentou comigo, já passou a programação inteirinha dos eventos do ano de 2023. E fora, né, estamos falando de uma empresa só, fora todos os outros eventos que vai ter somente dentro do mercado que nós estamos inseridos. Imagine o mercado como um todo, o Brasil como um todo. Sem falar Afiliados Brasil, Sem né? falar Afiliados Brasil. Que agora em maio nós estamos lá, né? Estamos lá de novo. Pois é. E nós estamos falando 6.000 pessoas mais ou menos, né? 6.000 Afiliados pessoas. Brasil. Nós estamos falando do Fire também por volta de 3.000 O pessoas. Fire teve 6.000, o Afiliados Brasil teve acho que 5.000, o Fire teve 6.000 e o Fire 2023 eles estão falando de 8 a 9. Vai chegar do tamanho do RD. Mas acho que o RD também, acho que... 12.000 pessoas. Acho que não. Acho que vai precisar de mais um ano o Fire. Não, sim, mas acho que a tendência é chegar no tamanho do RD. Acho que sim. E você vê um evento totalmente nichado, né? O Fire é um nichado. Você imagina um evento nichado para 8, 9.000 pessoas. É muita gente. Muita gente é colocar 2.000 pessoas pra falar de marketing contábil, velho. Isso é também. Isso é. Entendeu? Isso é missão, hein? Isso é missão. É missão. Porque você fala de Hotmart. Conhecidíssimo, né? Conhecidíssimo, com caixa daquele, entendeu? Tem condições de investir forte mesmo para fazer um mega do evento, né? E a gente fazer na raça o evento para 2.000 pessoas, cara, é foda. Você é corajoso, hein? Mas é que tá, né? A gente fala sobre coragem e só que a sua mente ela vai acompanhando aquilo que você está construindo. Então, quando a gente foi fazer o primeiro evento lá em 2020, a gente conversou sobre ele em 2019. Porque o evento aconteceu no começo de 2020. Começou em 2019, conversamos em 2019, e aí vamos colocar mais ou menos ali por volta de agosto de 2019 que a gente decidiu fazer o evento. Cara, quando a gente foi fazer o evento, que a gente foi custear o evento quando sairia, fizemos no Hotel Blue Tree em São Paulo, ali no Blue Tree Morumbi, custeamos todo o evento lá e vimos que gastaríamos ali por volta de quase 200, por volta de 200 mil reais, acho que foi mais ou menos o custo do evento, tá? Cara, aquilo pra mim já foi assustador, né? Porque, tipo assim, cara... E a gente vendeu os ingressos assim, ó. Entendeu? Esgotou, ficou gente de fora. E se tivesse um espaço maior, tinha vendido. Teria vendido uns 700. Acho que uns 800 tinha colocado, eu pode acho. ser, até. Entendeu? E aí, a gente começou a subir a régua, né, da sua mentalidade, né? Você vai para um outro nível de mentalidade. Isso porque pulou um ano, né? Digamos, não é que pulou um ano, é que 2021 foi ao vivo, né? Então... Foi online. Desculpa, online. Isso. Tem uma pegada diferente do evento presencial, né? Então, não tem como comparar, não tem como comparar. A gente fez uma estrutura toda de transmissão, muito top e tudo, mas não tem como comparar, né? Mas a energia que você tem do evento presencial é surreal, né? Surreal. Só que o que acontece? Aí a gente, poxa, vamos fazer um evento maior. Só que a gente foi fazer um evento maior, só que a gente não tinha dimensão de quanto custava fazer o evento daquele também. A gente pensava assim, cara, nós vamos pegar um outro espaço, vamos contratar. Quando a gente foi contratar só para fazer o palco, a gente viu que a gente ia gastar no palco mais do que a gente gastou em fazer todo o evento anterior. Entendeu? E aí, cara, o custo foi subindo. Eu lembro, por exemplo, que o ano passado eu tomei uma decisão de fazer um coffee break a mais
por uma questão de experiência do nosso público. Eu falei, cara, vai ficar comprometida a experiência, porque eles vão ficar muito tempo ali sem ter o que comer, e a galera vai começar a descer pro shopping e tal. Só essa decisão trouxe mais 100 mil reais de custo. Uhum. E porque aí, é tudo exponencial, né? pô, Você multiplica por 2.000. por exemplo, hoje eu aprovei algumas coisas, né? Que eu nem posso contar, né? Mas eu aprovei, por exemplo, sacolas, por exemplo. Cara, só que gasta de sacola, você fala, surreal, entendeu? Uhum. E tipo assim, só que a mentalidade já tá outra, né? Já é outra mentalidade. Sim. O que a gente vai gastar de internet somente pro nosso uso lá no evento. Uhum. É surreal. Sim. Cara, sem prolongar muito no que a gente tem bastante coisa pra falar ainda. Mas eu sempre falei pra você, cara, eu quero tanto que você faça um evento seu, evento seu. Você foi um dos grandes incentivadores para fazer o evento. o Summit. Você acha que você demorou demais? Ou talvez você conseguiria ter feito esse evento antes, ou você fez na época que tinha que fazer mesmo? Fiz na época certa. Fez na época certa, né? Fiz na época certa, por quê? Primeiro que acho que eu precisaria ter um pouco mais de maturidade em termos de negócio dentro do mercado digital, para depois ir para o presencial nessa linha. Eu já fazia os eventos pequenos, mas não tem nem como comparar, né? De fazer eventos para 20, 30 pessoas, que as imersões que eu já fazia, não tinha como comparar. E fazer um evento para 500 pessoas já foi um desafio muito grande, né? Sem ter experiência para tudo isso. E fiz no momento certo porque acabou que a gente fez um mês antes da pandemia, então, tipo, o nosso evento foi potencializado pela desgraça que o mundo aconteceu, né? Então, obviamente, infelizmente aconteceu. E foi o único evento do mercado contábil do ano, né? Foi, né? Então, foi naquele momento certo também. Se tivesse acontecido e fosse acontecer um mês seguinte, não teria acontecido o evento. Uhum. E aconteceu no momento certo. Acabou que ficou uma lembrança de marca por volta de um ano ali forte, né? Porque como foi o único evento que aconteceu, então ficou uma lembrança de marca muito forte. E trouxe experiência depois porque a gente soube conduzir quando a gente fez o evento online para não perder público que também e tal. Foi um desafio. Foi desafiador porque entrou pro lado de tecnologia, transmissão ao vivo. Teve ataque hacker. Tivemos inúmeros ataques hackers tentando derrubar nossa transmissão, né? Porque a gente fez o evento numa plataforma privada, a gente criou a nossa própria plataforma para isso, e, sabe? Toda uma medida de segurança, cara, fez todo um trabalho de como fazer essa transmissão, a estrutura que nós montamos aqui, cara, surreal, né? Com participações até de fora do Brasil, então foi surreal o negócio. E a gente conseguiu entregar. E aí, agora também, quando a gente fez agora em 2022 o nosso ao vivo lá no Frei Caneca, que é o lugar onde acontece o Afiliados Brasil, né? E aí o Flávio, ele tem uma experiência no Afiliados Brasil de longa data, não tenho o que falar, né? E a gente não tinha experiência nenhuma. Então foi um momento também de a gente ganhar experiência nesse primeiro evento de uma dimensão passando de 1.500 pessoas, né? Primeiro momento era um evento para 1.000 pessoas, depois passou de 1.500 pessoas e batemos 2.000. Então, foi outra coisa, né? Foi outro surreal, né? Porque a gente só entendeu, e eu estava agora mesmo numa reunião, agora de manhã, e eles estavam falando um assunto lá e tal, não tem, porque teve problema com isso, com não sei o que. Eu falei, mas teve um problema com esses negócios aí? Ele falou, teve. Mas eu nem fiquei sabendo, né? Porque no evento eu fico blindado lá, né? Eles fazem uma blindagem para que eu possa ficar focado no meu trabalho lá. Então, os problemas que aconteceram, coisas assim que eles tiveram que resolver, eu nem fiquei sabendo, né? A equipe toda resolve, né? E ganhou-se uma experiência. E aí, de fato, a gente elevou o nosso nível mental sobre a ótica de evento. Então, tipo assim, hoje a gente não se assusta. A gente agora vai ter participantes de peso fora do mercado contábil, não que os demais não eram. Sim, mas a gente vai trazer o Caíto da Chili Beans, cara. Porra. Né? O Rufino. O Rufino, entendeu? Outros nomes que a gente vai colocar. Então, tipo assim, a gente já vai para um outro Neymar, nível. Né? Não, eu tô brincando, zoeira. Quem dera, né? Então, são coisas, por exemplo, que já eleva muito, né? E aí, toda a estrutura, o que a gente vai fazer. Eu tô aprovando também. Não posso falar, mas provando uns negócios lá, eu falei, cara, a gente vai fazer uns negócios surreal, né? Então, se quem acha que a experiência foi foda, imagina a experiência que a gente vai entregar agora.
Só que aí a gente já começa a mirar 2024 e começa a pensar o que a gente vai fazer diferente em 2024. Até mesmo porque passa num pulo, né? O 2022 Exatamente. foi ontem, praticamente. Exatamente. Tanto que a gente já tem que ir para 23 com a data fechada, tudo contratado de 24 já, né? Porque a gente faz a pré-venda Sim, sim. do ano seguinte. Então, são coisas, por exemplo, que a gente precisa considerar que potencializa muito a sua marca. Mas existe um preço a ser pago. A estrutura da H Educação, hoje, né, é uma estrutura grande de empresa já para poder atender grande parte da própria demanda do próprio Evento. Marketing Contábil Summit. É. Mas potencializa tudo, né? A gente atingiu o melhor nível em termos de mastermind que nós temos de todos os anos. O nosso faturamento 2022 ele foi mais do que o dobro de 2021, entendeu? Então vamos lá, 2020 a gente fez o primeiro evento, né? 21 não pode contar porque a gente fez o evento online, então a gente vendeu também tudo, mas não foi relevante comparado do que poderia ser se fosse presencial, né? Não tem a mesma percepção de valor, não dá para você cobrar o mesmo ticket e tal. E a gente também carregou, quem já tinha comprado o ingresso de 20 para 21, a gente carregou essa galera também gratuitamente no evento online de 2021, Sim, né? também. Então a gente fez esse trabalho também pra gente não ter reembolsos, né? Sim. E não, a gente vendeu o presencial pra galera e não aconteceu o presencial e a gente carregou essa galera no online. Então teve isso aí. E aí agora 22, que aí 22 foi a referência, aí a gente faturou mais do que o dobro de 21. Que já tinha sido bom o faturamento e faturou mais do que o dobro. Então, o desafio agora para 23 é ainda maior. Mas isso, como você disse, só é potencializado quando você consegue fazer a sua marca chegar para um outro nível. Então, por que, faz a pergunta, né? Por que é que, a gente citou aqui, né? Por que que o Hotmart, por que que a Eduz, por que que o Kaiser lá pela Bripe faz o Arcade, por que que a Quiify vai fazer o evento dela, por que que a Monetize faz o Hangar, por que que essas plataformas todas estão fazendo seus próprios eventos? Porque é um potencializador de resultado. Eu acho que é uma coisa que tá acontecendo bastante, que antes concentrava nas plataformas, né? As plataformas grandes, e agora são os influenciadores, né? Isso. Eles que estão produzindo os próprios eventos, né? Então acho que isso daí é uma coisa muito Exatamente. bacana. Que é o que a gente já vai falar agora, né? Que é outra tendência de mercado. A sétima tendência, o ecossistema de influenciadores. Então, o que a gente observa claramente? Que não dá mais para o influenciador deixar dinheiro na mesa. Nós temos 3 tipos de dinheiro, né? Você tem o dinheiro que está na sua mão, dinheiro que você ganhou, o dinheiro que você perdeu, aquele que você deixou de ganhar, perdeu, e o dinheiro que está na mesa. O dinheiro que está na mesa alguém vai pegar. Então, quando eu pego e simplesmente deixo de faturar com alguma coisa que eu poderia estar faturando, eu estou deixando dinheiro na mesa. Exatamente. Entendeu? Então, o que os influenciadores estão criando? Eles estão criando diferentes formas de monetizar. Eles criam um ecossistema. Seja por eventos também, né? Eventos, por coisa que a gente estava falando. Os próprios eventos presenciais, os próprios programas de mentoria e masterminds, outros produtos que são lançados, desde uma plataforma digital, junta e faz um negócio paralelo, parcerias. Então, por exemplo, o que eu olho na minha esteira? Eu sei o que meu público compra, o que ele precisa. Só que eu olho para minha esteira e não tenho tudo. Então, o que eu faço? O que é que eu vou trazer para dentro da minha esteira de outro parceiro, por exemplo, que o meu público pode comprar? Então, eu vou à caça de um parceiro para poder trazer. Então, isso faz uma diferença muito grande. Então, isso é um fator que precisa ser considerado. Porque senão você está deixando dinheiro na mesa. Sim. Mas pro cara ser influencer, ele precisa ser gigante? Não. Que aí entra no 8º item que nós colocamos aqui, né? Para poder discutir, que é sobre os micro-influenciadores. Você se considera um micro-influenciador? Total. Na minha função pela H Educação, total. Explica um pouco mais como é que funciona isso para você. Então, vamos lá. Voltando um pouco ao tempo, eu comecei a desenvolver uma temática, que é uma temática que ensina o marketing para contadores, né?
Então, o primeiro livro sobre esse tema foi eu que escrevi, o primeiro curso lançado foi eu que fiz, o primeiro conteúdo que foi lançado num canal do YouTube foi um conteúdo meu. Então, eu comecei a falar sobre essa temática e depois eu comecei a me posicionar como influenciador de fato. E aí depois eu criei esse ecossistema todo, que eu não tenho somente esse tema mais, mas eu tenho uma sequência de temas, que são temas que eu dou através de parceria. Então eu consigo ter um processo de monetização muito forte dentro de um micronicho, que é um nicho de 80 mil empresas contábeis. É um nicho pequeno, né? Pequeno, Bem pequeno. bem pequeno. Tá. E como é que funciona? Porque existe um influenciador que ele consegue monetizar com o conhecimento dele, com o trabalho dele, e tem junto com marcas. Que isso é uma coisa que você faz também. A gente hoje tem estrategicamente segregado dentro da H-Educação tudo aquilo que o Anderson Fernandes ele pode proporcionar em termos de resultado. Então, uma dessas frentes de resultado é através do parcerias com marcas. E aí eu tenho 2 formatos de influência. Desde uma influência propriamente feita para o mercado contábil. Então, por exemplo, hoje eu tenho marcas como Thomson Reuters, que é patrocinador nosso, através de produtos dela. Nós temos a Microsoft, que é patrocinador como influenciador deles para o mercado contábil, até outras plataformas nichadas para o mercado contábil, desde uma plataforma como CIEG, Gesta, plataforma de gestão financeira como Conta Azul, são empresas, por exemplo, que eu tenho ali contratos de influência. E existem formas de remuneração com esses contratos de influência, que vão desde uma remuneração através de um valor fixo que você recebe. Eu não trabalho especificamente por projeto. Faz uma inserção de 3 inserções do seu Instagram para falar. Isso eu não trabalho, mas existem influenciadores que fazem isso. Mas eu vejo que isso aí é bem interessante. Por exemplo, o cara que tem uma base muito grande de Instagram, né? Porque aí ele pode vender muito bem essas publis, né? Que dá um resultado bacana para ele. Eu não vejo que isso é estratégico para mim. Até você remunerar através de Media for Equity. Então, hoje, por exemplo, eu tenho contratos de Media for Equity, onde eu estabeleço o meu trabalho de mídia que eu vou fazer, tudo aquilo que eu vou entregar, estabeleço um preço e eu faço uma contrapartida no equity daquele negócio. E ao final de cada ciclo de vesting, eu vou convertendo isso em ações do negócio. E aí, onde vai estar o meu ganho? No futuro. No futuro, com a venda, por exemplo, dessa empresa, né? Através de um evento de liquidez que a gente chama, por exemplo, ou recebeu um aporte de um fundo de investimento, e aí você, nesse momento, poderia vender de acordo com como for o aporte, ou até a venda total ou parcial da empresa para um outro grupo, até, em alguns casos, um IPO para negócios maiores aí que pode chegar ao ponto de fazer a oferta pública de ações. A Anitta fez isso, faz isso. Nubank, por exemplo. Obviamente que guardar as devidas proporções, né? Mas é uma coisa que ela faz bastante. Então ela, não quero dar uma fatia. O Grupo Primo faz muito isso. Entendeu? E aí é uma forma de você remunerar. Então, só que quando a gente fala de micro-influenciadores, o que acontece? As marcas hoje, elas estão muito focadas em trabalhar com micro-influenciadores porque eles têm uma abrangência muito forte para aquele público, né? Ele tem um fator de influência muito forte para aquele público. Então, se você pegar, por exemplo, ali o Carlinhos Maia, ele tem um público gigantesco, tem um grau de influência para um público, mas é um público que não é qualificado, é um público massificado. Então, ele não tem qualificação. Eu tenho um público extremamente qualificado para determinados tipos de produto. Sim. Então, eu não vou, por exemplo, fazer um processo de influência de cueca, porque eu não sou Felipe Tito. Entendeu? Porque também o cara não vai comprar, o meu público não vai comprar a cueca que o Anderson anda, que o Anderson usa, por exemplo, imagino eu, né? Nunca testei, né? E nem buscam isso, eu acredito. Nem buscam isso. Já o Felipe Tito, ele tem um tipo de público que tem uma característica diferente, muito mais focado num estilo de vida diferente, não que eu também não trabalhe uma questão também estratégica de estilo de vida. Claro. Mas para que essa estratégia de estilo de vida ela venha potencializar os resultados que eu posso gerar através da minha marca dentro do meu nicho. Exatamente. Eu acho que isso daí é uma das grandes tendências que tem para 2023. Trabalhar muito forte os micro-influenciadores.
Porque, cara, são eles que influenciam o mercado que talvez você mesmo está inserido, você não tem essa noção de que você pode ser um grande influenciador do seu mercado e, de repente, você não está enxergando isso, né? Exatamente. Vamos para a nona e última tendência? Não, tem mais uma. Tem a oitava? Nós falamos da oitava, falando crescimento de microinfluenciadores. Então a gente contou errado. Não, contamos não, porque a gente estava falando sobre influenciadores, que foi a sétima, e a gente já engatilhou na oitava com Não, microinfluenciadores. tem esse aqui que você não colocou o número. Ah, é verdade. São 10, gente. Conserta aí na edição. Na edição não, no título do vídeo tem que ser 10, tá? 10 tendências. Então, vamos falar primeiro. Vamos deixar essa aqui Deixa que eu por esqueci último. Tá bom, então. Tá vendo? Meu ajudante aqui hoje deixa pra trás. É. Porque eu não coloquei o número. Nona tendência, formatos de conteúdos, tá? O que a gente vê claramente como uma mudança comportamental por conta da quantidade de conteúdos disponíveis hoje. Então, pega o exemplo dos próprios podcasts. O quanto que nós temos hoje de podcasts no mercado, né? Dentro do YouTube, do próprio Spotify. Tem muita demanda? Tem. Você pega os podcasts grandes que nós temos de negócios, por exemplo, e até que não são de negócios, o quanto eles estão performando. Mas o que a gente tem que pensar? Não dá para fazer mais as coisas meia boca. Não dá para você não trabalhar uma questão de identidade, não entender claramente, por exemplo, que você vai ter muito mais resultado se você criar um podcast focado numa temática específica. O que eu vejo, te cortando rapidamente, é que se você pega os podcasts gigantes, vai falar do Flow, vai falar do Podpah, né? Os dois exemplos. Eles são focados no nome, né? Então eles trazem ali um nome, uma celebridade, seja Às o que vezes, for. nem mais tanto, né? Às vezes vezes a temática. não, às vezes não. Mas você pegar uns podcasts menores, de repente dois degraus abaixo deles, eles estão focados no tema. Se você pegar os podcasts bem menores, pequenos, eles estão focados nos nichos, que também tem uma grande diferença. Você enxerga isso dessa forma também? Total. Aí você pegar o nosso exemplo, né? Vamos colocar que a gente está aqui na terceira categoria. Sim. E a gente não tem muita audiência aqui na versão do podcast completa. Que proporcionalmente também os podcasts grandes também não tem muita audiência. Dificilmente a pessoa vai ficar, não sei quanto tempo nós estamos aqui, Guto. 1h07. Então, tipo, dificilmente a pessoa vai ficar, né, tanto tempo ouvindo. Eu até assisto alguns podcasts, ou ouço, né, alguns podcasts longos, mas, enfim, as pessoas assistem muito partes do podcast, mas é muito forte os cortes. Uhum. E aí trabalha fortemente os cortes, tanto para o YouTube quanto para o próprio Instagram. E é muito forte a utilização dos cortes. Tal. Então, o que a gente pensa estrategicamente? Como é que a gente pode tornar o nosso conteúdo bem atrativo? Então, a gente tem aqui desde temáticas, criamos a temática operação, tivemos acho que 9 episódios mais ou menos da operação, que é podcast produzido com pessoas da nossa operação aqui da Tactus. Agora nós criamos essa nova temática, esse aqui é o segundo episódio dessa temática, que é Papo com Sócios, que foi uma temática nova que foi criada agora, recentemente, né? Que é esse bate-papo nosso, que não tem um convidado externo. São sócios que estão batendo papo. Hoje estou eu e o Jefferson, a primeira edição foi o Bruno, amanhã pode ser eu, o Jefferson e mais alguém, ou eu e a Mônica, ou eu e a Fernanda, e por aí vai. Então, é um outro formato, mas a gente tem um objetivo, que é falar de negócios. Sim. E aí, mesmo que a gente possa trazer um convidado que tem um conteúdo mais alternativo, né? Mas a gente vai focar na questão, né? Sempre trazer para o lado do negócio. Hoje eu, particularmente, eu assisto, né? Escuto, né? Porque eu fico no trabalho, então, né? Fico com fone e vou soltando. Os podcasts que eles são nichados. São cortes, né? Na verdade, acabam pouquíssimos, eu assisto ele inteiro, mas eu assisto os cortes nichados. Por quê? Porque eles abrangem ali o tema que eu tô querendo saber. Ele pega um tema ali e pá, fala tudo que você precisa saber, corta, aí opa, gostei. Aí você vai pro próximo, vai pro próximo. Eu dificilmente hoje assisto um podcast com um grande nome, gigante. Do Flow mesmo, Flow. eu parei de assistir.
A não ser que Mas eu pego os cortes específicos que os cortes específicos, sim. É. Que tem que ter um tema que me agrade. Eu não busco, o que eu tô querendo dizer assim, eu não tô mais assistindo por conta da pessoa. Eu tô assistindo por conta do tema. do tema. E aí, se faz sentido, depois eu começo a seguir a pessoa. Exatamente. Tem vários caras que eu não conhecia eles, eu comecei a seguir recentemente pelo fato de começar a acompanhar. E teve muitos caras que, cara, eles se transformaram depois do podcast, né? O Space Today, cara, nunca na minha vida eu entrar no canal do Space Today, depois que ele foi para um podcast, cara, tudo que eu vejo aquele cara eu quero assistir, porque é ótimo o conteúdo dele, né? Sim. Então, o podcast, eu entendo que ele é sim uma grande formato de conteúdo, mas ele tá passando por um processo de transformação também. Sim. E a gente também precisa entender que existe o viés do algoritmo, né? Então, o algoritmo do YouTube, em determinado momento, ele estava muito focado em entregar conteúdos infantis. E aí, fortemente entregando os conteúdos e tal. Claro que considerando também um público, mas também fortaleceu muitos canais infantis. A gente tem muitos canais aqui que cresceram muito com isso. Depois, muito conteúdos da parte de game. Aí o algoritmo estava muito enviesado para isso. E o algoritmo esteve muito enviesado para a parte de podcast. Sim, tanto é que 2022 até que não foi tanto, porque 2022 a gente sentiu que deu uma estabilizada. Mas 2021 nós pegamos muitos clientes de podcast. Muitos. Principalmente de corte, né? Cara, como os caras tiveram a sacada de pegar os cortes que a maior parte deles foram desmonetizados. E aí teve clientes, por exemplo, que migrou do cortes para o próprio podcast. Pro próprio podcast, né? Então... Ou usou o canal de cortes para potencializar outros tipos de inserções e publicidade. Por exemplo. Eles ganharam dinheiro de uma certa forma ou de outra. Podcasts talvez menores do que o próprio canal de corte pagavam para colocar um corte dentro do canal. Então, assim, ganhar dinheiro, talvez o Google deu uma podada, mas eles conseguiram ganhar dinheiro de outras formas. Mas esses canais eles vieram a ser clientes da Tactus justamente por causa do boom do podcast que teve em 2020 e 2021. E o que a gente vê hoje, o quanto que um conteúdo como esse, um formato de conteúdo como esse, ele pode potencializar os negócios. Então, ou seja, o que a gente tem aqui? Um potencial muito forte que o nosso canal de podcast, que é um canal da Tactus, mas é um canal que tem essa série de podcasts dentro do canal, quanto ele é potencializado pelos podcasts. Porque a gente recebe hoje vários convidados que eles vêm por causa do podcast. Sim. A gente está em São Bernardo do Campo, inclusive você que acha que tem um conteúdo que se encaixa com o nosso podcast, pode falar com a gente. Entendeu? Pode falar com a gente. É só você entrar no site da Tactus, vai ter lá o nosso WhatsApp, pode chamar no WhatsApp, nosso time vai falar contigo. Se fizer sentido, você pode sentar aqui e bater papo com a gente, porque... E nós trouxemos tantos nomes bacanas, né? E pessoas que desconhecidas, mas com histórias assim, magníficas. Magníficas, são histórias muito legais. O último que eu entrevistei, cara, ele tem uma história sensacional na área de energia solar. Energia solar. O cara, cara, Fotovoltaica, cara, muito legal, muito legal. Eu entrevistei agora sobre curso de idiomas, né? Eu fiquei impressionado, assim, com a estratégia por trás desse negócio. Então, ou seja, a gente tem muito conhecimento aí, embarcado nesses podcasts. Eles são extremamente estratégicos para o seu branding, entendeu? A possibilidade de você trazer esses convidados, como eu citei, e a possibilidade também de você ser convidado, entendeu? Sim. Então, por exemplo, o volume de participações que eu tenho feito em outros podcasts tem crescido significativamente. Por quê? Porque uma coisa potencializa a outra. É assim, você vai criando um ecossistema em volta disso tudo. E falando especificamente da Tactus, cara, o podcast ele é ótimo porque a gente consegue, dentro de um nicho específico que nós estamos, a gente consegue trazer um especialista que vai dar uma baita de uma aula para nossa audiência. Então, pra gente é ótimo o podcast. Mas eu queria falar um pouco mais também sobre essa questão de formato de conteúdo, sobre a qualidade do formato de conteúdo. Boa. Então, como a gente tem muito mais concorrência de conteúdo, então nós estamos o tempo todo concorrendo pela atenção das pessoas. Então, cada vez mais a gente senta e discute, e não somente aqui, mas nos masterminds que eu participo,
tem um olhar muito forte sobre como está sendo entregue o conteúdo. Como é o formato do conteúdo, qual é a qualidade, qual é o nível de interação, qual é o comportamento da pessoa em cada local que ela consome o conteúdo. Então, por exemplo, a gente tem um comportamento diferente de um corte de podcast no YouTube, que é um comportamento diferente num corte formato Reels dentro do Instagram, que é um comportamento diferente num corte de um podcast dentro dos Shorts do YouTube, que agora começa a performar porque começa a ser monetizado também. Então, ou seja, a gente precisa entender como que é o comportamento das pessoas, entender o que faz mais sentido, entender como que funciona o algoritmo, entender os melhores horários, entender a melhor formatação, entender que não dá para você gravar um negócio mais de qualquer jeito, com qualidade de áudio ruim. Então, por que a gente investiu em microfones da Shure, por exemplo, para poder ter mais qualidade de áudio? A gente tem uma mesa de som, a gente tem um profissional dedicado para fazer toda a parte de acompanhamento, toda uma estrutura. São 3 câmeras, essa câmera que está aqui focada em mim nesse momento, a câmera que está focada no Jefferson agora, né? E mais a câmera que está aberta para todo mundo. Então, ou seja, isso tudo tem investimento em cima disso. Por que a gente investiu em tudo isso? Porque a gente tem que se diferenciar, porque fica muito mais concorrido e a gente precisa entender que a qualidade que nós estamos entregando faz sentido. E já estamos pensando já em mudar. E isso, a gente vai fazer uma reforma aqui na nossa sala de podcast para poder melhorar ainda mais o nosso espaço. Então, são elementos que você precisa considerar. Então, quando a gente pensa em conteúdo, não dá mais para você fazer conteúdo meia boca. Agora, o que você tem de vantagem? A vantagem que você tem aqui, você tem hoje na mão um celular, quer seja um iPhone, quer seja um Android, um Samsung, e você tem uma qualidade muito boa nesse tipo de equipamento. E você mete uma luz lá, pega um bom celular e você já consegue produzir conteúdo de boa qualidade. Sim. Só que hoje, você não vê mais a tendência daquele corte secão, né? Você vai lá, dá o REC no celular e você vai lá e dá o stop no final e você só corta daquele jeito. Não, hoje você tem que trabalhar um pouco mais essa questão da imagem. E quando você pensa também do ponto de vista de entrega, da própria experiência dentro de um infoproduto, cara, antes, o que a gente fazia de gravação? Pegava a webcam, abria a webcam 720p e aí começava a gravar com aquilo ali, com aquele áudio da própria webcam, com aquela qualidade horrível de gravação, ou abria o Camtasia e fazia a gravação ali da tela com Camtasia e tal. Cara, hoje para você entregar um conteúdo em termos de curso, você já pensa numa produção muito elaborada. Então, as produções que a gente faz hoje dentro da H Educação, elas têm uma régua que elas precisam seguir. Eu faço hoje, por exemplo, transmissões ao vivo de conteúdos ao vivo que nós produzimos. A gente faz uma estrutura de produção para transmissão ao vivo que é surreal. Para quê? Para que a pessoa que comprou aquele conteúdo ela tenha uma qualidade de entrega do outro lado lá, como se ela estivesse presente. Então, exemplo prático. Eu tenho uma imersão que a gente faz híbrido, presencial e online. Então, tem galera que vem aqui presencialmente, tem um entregável para quem vem presencialmente, e tem galera que recebe online e tem um entregável para isso. Ponto. A galera que vai receber online, eu tenho que me preocupar que o cara vai ficar lá 20 horas, em 2 dias, 10 horas cada dia, ligado no que está sendo apresentado. Então, o que eu tenho que pensar? Como é que eu vou manter o negócio interativo para o cara não dormir, para o cara não sair fora da apresentação, para o cara assista a gravação, o cara não acompanha e tal, porque ele vai ter muito mais concorrência junto com ele. Ele tem o WhatsApp, ele tem o próprio computador, ele tá, né? Às vezes tá em casa, não sei. Então, o que eu faço? A gente trabalha com 3 câmeras para fazer a transmissão. Uma câmera focada em mim, uma câmera focada no Flipchart, uma câmera focada no público. Então, na hora que tem um público falando, o que a gente faz? A gente investiu, comprou vários microfones de bastão para a galera que está aqui presencialmente fazendo a pergunta, fazer a pergunta usando o microfone para que a galera que está ouvindo ouça com a mesma qualidade como se ela tivesse presencial. Então, olha só a situação. O cara vai lá, faz a pergunta, eu coloco uma câmera focada nele na hora que está fazendo a pergunta, fazendo essa transmissão, entendeu? Quanto me custa fazer somente essa transmissão? Se eu considerasse o que eu tinha de custo antes metendo a webcam e fazer a transmissão, lembra quando nós começamos a pandemia? Como que era a transmissão que você inclusive fez? Sim. A gente ficava com webcamzinha lá, entendeu? Sim. E ficava fazendo a apresentação do curso todo com a webcam lá e usava ali no máximo um microfone ali conectado ao computador, transmitindo no Zoom. Exato. Hoje eu tenho que
entregar uma experiência para esse cara, velho, com 3 câmeras, com iluminação, com sonorização, com microfone de qualidade, cara, é uma coisa surreal. Por que isso? Porque a gente precisa pensar que não dá mais para fazer as coisas meia boca. Né? O nível de expectativa das pessoas, daquilo que elas recebem, tá muito maior. Porque teve gente que começou a elevar esse nível. Ele sobe a régua. Sobe a régua. É a maré, né? É a maré. Sobe todos os barcos. Então você vai pro jogo agora, você não pode jogar o jogo de qualquer jeito. Você precisa jogar o jogo bem jogado. É. Vamos pro último? Bora. O último é sobre o metaverso. E aí, pessoalmente falando, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. A gente já teve uma convidada que falou sobre isso e tá no nosso podcast aqui, e que é a Helena Navarro. Falou muito sobre o metaverso lá, então você pode assistir. Mas o que eu quero dizer é sobre o olhar de negócios em relação ao que está acontecendo aqui na Tactus, tá? Porque o objetivo aqui é falar de tendências e dar alguns insights para você para 2023. O que a gente percebe? Cara, o metaverso ele está abrindo um outro mundo paralelo de oportunidades. Entendeu? Então pensa, a gente tem as oportunidades normais do nosso mundo aqui. O evento presencial que nós falamos, venda de infoprodutos, tal. O cara vai para o metaverso, ele vai para um outro nível. E aí ele abre uma outra forma de gerar dinheiro, de ganhar dinheiro, de gerar negócios dentro do metaverso. Bom, vamos falar especificamente do que está aparecendo de demanda de cliente aqui. Pode ser que você que está... Você, né? Olha aqui. Você que está aí assistindo a gente tá, né? Poxa, esse cara tá meio atrasado já, né? Porque realmente, de fato, o metaverso é algo bem avançado pra gente ainda. Mas o que tá vindo... Mas não sobre o ponto de vista de tributação, tá? Não pelo ponto de vista de tributação. Porque a Tactus, nesse caso, ela cuida da contabilidade dos negócios. Exatamente. Dentro do metaverso. Mas de formas de você monetizar. Isso. Dentro do metaverso, tá? Isso daí é ok. Pra gente tá muito bem estruturado. O que vem aparecendo muito é gamers. A galera que tá conseguindo monetizar dentro de jogos virtuais, tá? Seja por compra e venda de moedas, ferramentas, armas. Tava até conversando, antes de começar, a gente tava conversando com o Guto. O Guto tá aí. Você tá com o microfone aí, Guto? Tô sim. Aí, ó. Como é que funciona o mercado de games aí com a parte de monetização? O que é monetizável hoje? Por exemplo, que eu tava falando pro Jeff no CS, né, que é um jogo que é bem famoso assim, eles criaram um mercado dentro do jogo mesmo, que é das skins das armas, né, que seriam... É só algo estético, não muda nada na gameplay em si, é só uma parte estética do jogo, que é pra deixar a arma mais bonita, assim. E aí se criou toda uma economia dentro do jogo e hoje em dia tem uma galera que investe nisso, né? Compra, por exemplo, por 20, 30, 40 reais e vai ver depois de alguns anos já tá valendo 500, 600. Você já ganhou dinheiro nisso aí? Eu já. Tenho uma skin que eu paguei acho que uns 15 reais pra abrir uma caixa e ganhei ela isso em 2016. E hoje ela tá valendo aí por base de uns 500 reais. É isso aí. É um outro business. Nós trouxemos um cliente no finalzinho de dezembro. E, cara, eu não entendi muito bem. Ele explicou, mas a gente fala, não, a gente soluciona a sua parte operação. Tributária. Mas como funciona ali, né? Porque envolve, eu acabo utilizando alguns termos que a gente desconhece. Mas, basicamente, ele compra e vende produtos lá dentro do próprio jogo. Uhum. Então, ele entra, um cara que ele tem, sei lá, não sei explicar direito, mas ele tem uma ferramenta e ele compra essa ferramenta e vende para outro cara que não tem. E ele ganha... Faz uma intermediação dentro do metaverso. Já viu isso? Já, Guto? Já, que nem tava falando com o Jeff também da questão do GTA, né? Que o pessoal hoje cria... Você entra, né? Um simulador de vida, por exemplo. E aí você acaba tendo que trabalhar lá. Então você cria o comércio em cima disso e o dinheiro que tá lá é como se fosse uma criptomoeda mesmo. Você acaba trocando pelo dinheiro aqui. O dinheiro que você compra vendendo os itens que você tem na sua loja, você troca pelo dinheiro real mesmo. Aí você fica imaginando o que o Ronaldo, Fenômeno ou o Neymar vão ficar jogando pra caramba
e, cara, participando de campeonato e tudo mais, sendo que esses caras, eles respiram dinheiro. Aí o Guto tava explicando que o Neymar tem quantos milhões aí, Guto, que você falou? Ele tem um que tá beirando aí 1 milhão agora. Eu dei uma pesquisada certinho. No final do ano passado tá beirando 1 milhão, mais ou menos. 1 milhão de patrimônio. De patrimônio dentro do jogo. Só de um jogo que ele... Só de um dos jogos. sem O contar Ronaldo, por exemplo, ele quis ir para outro lado. Por exemplo, ele comprou um time do jogo Sério em isso? si. Ele tem o Cruzeiro, no caso, né? Que ele comprou e aí ele transformou um dos times que tinha no Cruzeiro de jogo, assim. E você vê, por exemplo, o Neymar comprou NFTs, né? E aí, Também. que perdeu dinheiro, Sim. inclusive, porque também a questão da NFTs, né? Depende. Eu imagino que ele perdeu dinheiro, né? Mas muitas NFTs perderam dinheiro, outras se valorizaram muito, né? Uhum, A sim. gente tem NFT, você sabe, né? Tem, né? Tem, né? Que nós compramos NFT. Sim. É isso aí, nós estamos no metaverso. Tô no metaverso também. Eu acho que logo logo a gente vai ter a Tactus também dentro do metaverso, com uma lojinha lá dentro, quem sabe, né? A gente não sabe, vamos ver. Exatamente. Mas com certeza o que eu quero trazer aqui, né? Não é para falar especificamente sobre isso, inclusive se você é especialista nesse assunto e você quiser trazer um conteúdo portas aqui pra abertas. gente aqui, as portas estão abertas pra gente discutir sobre isso. Vai ser bem bacana a gente ter essa oportunidade aí. Mas para você poder olhar para esse mercado, porque, como disse, abre um outro mundo, abre uma outra possibilidade de monetização e dá para ganhar muito dinheiro com isso. E aí, depois que você ganhar muito dinheiro, começar a ganhar muito dinheiro, não esquece que a Tactus ajuda você a tributar a menor forma possível todo esse dinheiro, né? Exatamente. E a gente já atendia vários clientes que eles têm canal de YouTube e agora a gente começou a atender os clientes que são, além de jogadores, eles também ganham dinheiro dentro do metaverso e a gente enxerga que 2023, estourando 2024, isso daí vai ser uma coisa que vai estar muito forte. Muito forte mesmo. E o que eu vejo claramente é que é muito mais fácil você entender as possibilidades de você gerar resultados naquilo que você já conhece. Então, por exemplo, essa galera toda, ela se insere dentro desse universo. Então, o que o Guto estava citando agora há pouco, o que ele fala com tanta facilidade, talvez para mim, que não sou um jogador, que não sou um gamer, eu tenho dificuldade muito grande de entender, né? Da mesma forma também que ele vai ter dificuldade de entender coisas dentro do meu universo que ele não convive. Então, você olhar para dentro daquilo que você está, dentro do ambiente que você está inserido e entender como é que você pode encontrar essas possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, também você se abrir para isso. Então, por exemplo, tempos atrás eu fui comprar um curso de criptomoedas para entender melhor o mercado de criptomoedas, para poder pensar estratégia de criptoativos, para pensar se faria sentido, por exemplo, para a Tactus atender o mercado do ponto de vista de receber, né, como também remuneração, criptoativos ou não. Então, uma série de coisas que precisa buscar informações. Então, talvez você tenha, às vezes, um nível de conhecimento que você não tem sobre determinado mercado, mas você precisa estar aberto a buscar esse nível de conhecimento que pode fazer total sentido para você poder gerar resultados. Exatamente. E entender também que, olhando do ponto de vista contábil, né, impostos, né, tem coisas que a gente, não só a Tactus, como qualquer outra empresa contábil, ainda não consegue resolver. O problema mesmo que acontece com as criptomoedas, né? A gente já viu várias e várias soluções milagrosas, mas preto no branco ainda a gente não conseguiu encontrar. Mas tem vários outros mercados que a gente já conseguiu entregar solução e a pessoa está aí ganhando seu dinheiro e tranquilo com o seu imposto de renda. É isso aí. Vamos lá. Nós falamos aqui sobre 10 tendências. Eu falei que era 9, depois tinha esquecido de numerar uma aqui, são 10 tendências. Eu vou rapidamente falar aqui quais foram essas tendências. Se você que está acompanhando esse conteúdo chegou no final do conteúdo, enfim, você vai assistir o conteúdo e eu vou pedir para quem está no YouTube, tá? Para facilitar sobre cada uma dessas tendências, vai ficar na descrição do vídeo aqui pontuado a numeração da minutagem de cada tendência para poder ficar mais fácil de você acompanhar, tá? A primeira tendência falando sobre lançamentos, algumas mudanças no mercado de lançamentos, como é que você pode trabalhar melhor a questão de estratégias avançadas. Como segunda tendência, que está fora aqui de ordem aqui, que o primeiro foi escrevendo as tendências, depois eu fui numerando. Falamos sobre o mercado de infoprodutos, falamos sobre PLR como segunda tendência, depois na terceira tendência falamos sobre internacionalização de produtos digitais, e aí eu dei dicas em relação a isso.
Como quarta tendência, falamos sobre plataformas e sobre autofinanciamento de infoprodutos. Como é que você pode gerar resultados criando uma própria plataforma, ou você pode fazer o seu autofinanciamento em relação a isso. Como quinta tendência, eu falei sobre parcerias de negócios, então falando sobre as possibilidades que você tem de parceria desde negócios menores, dentro dos mercados digitais, até negócios muito maiores, construção de grupos empresariais. Como sexta tendência, eu falei sobre eventos presenciais, né? Como sétima tendência, nós falamos aqui sobre ecossistema de influenciadores e como que os influenciadores hoje conseguem monetizar com uma solução de ecossistema dentro do mercado. Como oitava tendência, falamos sobre crescimento de micro-influenciadores. Como nona tendência, falamos sobre formatos de conteúdos, né? Falamos sobre formatos como o próprio podcast, sobre você entender que hoje está mais concorrido pela audiência e como você pode trabalhar isso. E como décima e última tendência, nós falamos sobre o metaverso. Cara, foi bom o nosso bate-papo, né? Poxa, foi. Eu tava com saudade de fazer um podcast. É isso aí. E eu quero dizer para você que esteve com a gente aqui, que acompanhou o nosso podcast, que você possa contribuir, né, para o nosso crescimento do nosso canal. A gente, nesse momento aqui, acabamos de atingir 119 mil inscritos e nós estamos trabalhando agora para poder atingir 200 mil inscritos. Então, se você não está inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa também ativar notificações para você receber sempre que sair um conteúdo novo. E também que você possa dar o feedback para a gente. E para você que é um especialista, que tem um conteúdo relevante, nós temos hoje uma pessoa especializada aqui dentro da Tactus para cuidar somente da parte de relacionamento do nosso podcast. Então, essa pessoa vai te atender, vai entender o que você pode contribuir, nós vamos formatar uma agenda para você e vai ser um prazer recebê-lo aqui, então vai ser muito bom. É isso aí. Isso aí. Jefferson, mais uma vez, muito obrigado aí por ajudar dentro do podcast da Tactus. Nós estamos aqui, acho que esse aqui deve ser o podcast 52, se eu não estou enganado. Esse é o podcast 52 e o Jefferson foi extremamente importante na construção da nossa estratégia de podcast até então e vai continuar aí me ajudando aí nessa construção junto com os demais sócios aqui da Tactus, tá bom? Para você que está acompanhando nosso podcast, nosso muito obrigado. Obrigado pela audiência, obrigado por acompanhar nossos conteúdos, obrigado por ajudar o nosso crescimento. Para você que é nosso cliente também, nosso muito obrigado. Para você que não é cliente da Tactus, né? Por que não é cliente da Tactus ainda, né? Entre em contato com a gente, vai ser um prazer poder te ajudar. Tamo junto nessa e até o próximo podcast. Valeu.